Olá, queridos alunos da quarta etapa, tudo bem? Professor Cristóvão de Artes. Estamos aqui gravando mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso assunto, tá? Na aula passada nós vimos, aqui a arte e a vida na obra de Alan Capro, tá certo? Agora nós vamos dar continuidade ao assunto com o título Quando as coisas contam histórias, tá? Na nossa próxima aula a gente vai fazer um trabalho prático sobre esse tema aqui, mas hoje a gente vai falar aqui sobre o assunto e tem algumas perguntinhas que vocês vão ter que resolver que está dentro deste assunto para vocês poderem postar na plataforma, tá? Então, a expressão, artística quando as coisas contam história, ela ocorreu no espetáculo Anatomia das Coisas Encalhadas. Quem realizou isso foi a bailarina cearense Silva Moura, tá? 1965, onde ela apresenta a si própria o seu cotidiano por meio de suas coleções, ou seja, ela faz coleções de vários objetos, né, a Silvia Moura. Que tipo de objeto, professor? Produtos descartáveis, tá? Que eram consumidos por ela, mas ela acabava guardando, tá? Além de cabides de roupas íntimas, caixas de remédios, chaves, fones de ouvidos quebrados e outros objetos que ela organizava por data, tá? E também alguns objetos eram de outras pessoas que, no caso, representava a quem pertencia. E ela, a bailarina, né, anuncia que quer aumentar o tempo da vida das coisas, descobrindo novos modos de usá-lo. Então, o que, que ela fazia? Ela pegava esses objetos, né, usados, objetos descartáveis, caixas de remédios, chaves, cabides, né, qualquer tipo de objeto, e aí ela ia contando a história, né, daquele objeto, para que ele serviu, tá, naquele dado momento na vida da pessoa, ou então na vida dela, tá? Aqui nós temos uma exemplificação, né, da imagem na hora do espetáculo dela, tá? Anatomia das Coisas Encalhadas, tá? Quando as coisas contam histórias. Então, além dos objetos, que ela considera que as suas coreografias, né, por ela ser bailarina, que no meio do espetáculo, enquanto ela vai explicando, contando a história de cada objeto, a quem pertencia, né, a pessoa, ela também formava uma coleção, né? E na coleção de movimentos, ela fazia uma dança, né? Fazia uma coleção de movimentos e ela apresentava dentro de suas criações, tá? Continuando aqui em cima, como vocês podem perceber, né? Em 1990, ah, mas será mesmo que é possível catalogar o movimento criado e executado há tantos anos como se fosse permanecer igual? Né? Então, vocês podem observar aqui, ó, lá aqui está ela, né? Ela não ficava totalmente vestida, algumas partes do corpo dela ficavam à mostra, como braços e pernas, né, em meio aos objetos, e ela ia contando a história de cada objeto, justamente fazendo esses movimentos por ela ser uma bailarina. Tá? Então, ao expor esses movimentos corporais, criados muitos anos antes, a Silvia Moura também ela expõe o próprio corpo que envelheceu. Então, nesse espetáculo, né, Anatomia das Coisas, Silva Moura, além de repensar o ciclo de vida útil dos objetos que os rodeiam, os espectadores também são convidados a pensar sobre si, sobre como envelhecem e sobre como lidam com as marcas e com as transformações e limitações corporais que a ação do tempo impõe. Tá? E aqui a gente tem uma perguntinha, uma atividadezinha, né? Você vai dar uma pausa aí, e aí você vai anotar no caderno, tá? Você guarda objetos que poderiam formar uma coleção. O que esses objetos contam para você? No seu ponto de vista, qual é a diferença entre colecionar e acumular? Tá? Então você dá uma pausa, passe essa pergunta para o seu caderno, responda e depois coloque lá no Proesc. Tá? Bata uma foto e anexe lá na atividade da aula de hoje do Proesc. Tá? Vamos continuar aqui. O outro tema do nosso assunto é a transformação na velocidade das informações. Então,
Existe um espetáculo chamado Os Superficiais, né? O elenco da companhia, etc. Ele atua em Pernambuco e eles organizam coreografia mesclando referências relacionadas à profissão de bailarino, ao lazer, aos estudos, etc. O grupo ele brincava, né, com as referências, misturando e sobrepondo ideias, apresentando recordações de infância e contando casos. Então, além disso, também ele problematiza, né, o grupo problematizava temas vinculados em meios de comunicação de massa, ou a relação das pessoas com os dispositivos eletrônicos, por exemplo. A gente sabe, né, que hoje em dia existe essa doença, esse mal do século, né, que é a pessoa, né, crianças, jovens, adultos, ficarem muito tempo agarrado ao celular, algum equipamento eletrônico conectado à internet, tá? Então, todas essas referências são usadas como composição da coreografia e dos figurinos dos bailarinos. Tá? Então, aqui eles, os superficiais, né? Direção e trilha sonora de Marcelo Sena. E aí temos outra perguntinha aqui, tá? Que você vai dar uma pausa, passar para o caderno, responder e depois colocar também na plataforma junto com aquela outra pergunta. Tá? O que você considera ser superficial? Em quais momentos de sua vida você considera que foi superficial? E envie essa resposta para o seu professor. Tá? Você vai enviar essa resposta na plataforma da atividade de hoje. Tá? Então, com esse espetáculo, né, Os Superficiais, da companhia, etc., ele propõe um encontro com espectadores de diferentes gerações, convidando-os a pensar nas relações entre as pessoas e na forma como lidamos com a vida de hoje. Esse trabalho ele parte do pressuposto de que produzimos e recebemos diariamente uma enxurrada de informações. E em meio a isso, a tendência é a que a nossa capacidade de fazer escolhas e de prestar atenção é bem pequena, né? Bem diminua e vai diminuindo, né? Devido a gente ficar tomando tempo com outras coisas, né? Ficar muito tempo ao celular, então a gente muitas das vezes a maioria das pessoas não toma atenção sobre outras coisas, né? Principalmente o laço familiar, sentimental, a vida cotidiana, né? O trabalho, tá? Então acaba deixando de lado o dia a dia pessoal para ficar no dia a dia virtual, tá bom? Bom, com isso aqui encerra o nosso assunto, tá? Você vai passar essa pergunta aqui para o caderno, responder, e esta outra aqui também, tá? Sobre a anatomia das coisas, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E na nossa próxima aula vai ter uma atividade prática que vocês vão ter que fazer, que é em referência a esses objetos aqui, tá? Vai ser quase parecido, né? Mas aí eu vou postar um vídeo para explicar como é que vocês terão que fazer, tá bom? Tchau, tchau, um forte abraço e se cuidem aí com relação à pandemia, tá? Um abraço.